Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Contar como a Isabela se conectou com a cultura da videira, se conectou com o universo dos vinhos. Esse universo tão vasto, esse universo que quanto mais você conhece, mais você aprecia, mais você tem interesse e gosta de se aprofundar um pouco mais. E o que tudo isso tem a ver com a Isabela, né? Então, eu sou formada em engenheira agrônoma, me formei em 2015. E foi um momento que, no final da graduação, todo mundo estava procurando estágio e eu não encontrava, não dava certo. Mas naquela época eu não entendia, né? Que às vezes um não é um não. O universo está dizendo, você não vai seguir por esse caminho, teu caminho é outro que você tem que trilhar. E estava chegando um momento de entregar a documentação, eu não tinha encontrado estágio ainda. Até que de última hora surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em outro país. Uma colega minha na época foi também. Eu sei que em uma semana nós conseguimos o estágio, entregamos a documentação a tempo e fomos. Compramos a passagem e fomos para esse outro país. Fizemos o nosso estágio. Foi uma experiência enriquecedora. Estivemos em contato com outras vinícolas, com outra língua. Estivemos em contato com pequenos agricultores, com grandes agricultores, pesquisadores também. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque ali realmente nós se conectamos com a cultura do vinho, a cultura da videira, as tradições, e aquilo foi muito importante para trilhar o caminho. Voltando para o Brasil, então já tinha definido que eu queria fazer mestrado e doutorado com a cultura da uva e com vinho também. Fiz o teste seletivo, passei para trilhar o mestrado. Chegando lá, era uma faculdade maravilhosa, foi muito bem recebida, mas lá, poucas pessoas, quase ninguém na verdade, tinha feito vinho. Precisa todo do material, de um equipamento especializado, né, para fazer a vinificação, todo o processamento, e lá não tinha esses equipamentos ao meu dispor, então eu tive que usar a minha criatividade. Fui adaptando no mestrado e no início do doutorado, fui adaptando, então desenvolvi um método de como fazer, até no momento, na época, nós chamávamos de micro vinificação, porque realmente, né, foi feito naqueles vidros de conserva, e ali nós desenvolvemos, então, a microvinificação, deu super certo. E cada vez que eu ia fazer uma análise, cada vez que eu ia interpretar um resultado, eu vibrava, porque eu gostava muito de me aprofundar, de aprender cada vez mais sobre a cultura do vinho. Conheci muitas pessoas que me auxiliaram no meu caminho, e aquilo fazia o meu coração pulsar cada vez mais. No final do meu doutorado, então comecei a trabalhar como professora universitária, continuo atuando até hoje. Mas quando nós vamos atuar, parecia que faltava alguma coisa. O curso de agronomia ele é muito amplo, abrange outras culturas também, mas parecia que faltava alguma coisa. Eu queria usar o meu conhecimento sobre o vinho. Quando nós falamos em pós-graduação, o mestrado, o doutorado, ele exige muito do nosso psicológico, do nosso emocional. Muitas vezes eu estava longe de casa, longe dos familiares, sozinha em um outro estado. Então isso mexeu bastante e eu tive que procurar me conhecer melhor, saber lidar com essas emoções, saber lidar com a pressão. Muitas vezes aquilo não era tão sadio. E nesse processo de buscar esse autoconhecimento, encontrei muitas pessoas, fiz vários cursos, tenho várias formações. E o vinho me trouxe isso também, me trouxe esse conhecimento. Eu precisava conhecer a mim mesma, entender que eu gosto muito da cultura do vinho. E o que o vinho traz? O vinho, em uma roda de conversa, ele traz boas risadas, bons momentos, ele conecta as pessoas. Momentos de celebração, mas não é só para aqueles momentos especiais, é para qualquer ocasião. Posteriormente veio a maternidade, alguns anos mais tarde, e a maternidade traz isso também, se autoconhecer. Exige bastante, mas quando nós temos esse conhecimento sobre nós mesmos, nós aprendemos a ter paciência, nós aprendemos a ter serenidade, com um passo que nós podemos dar naquele dia. E nesses momentos importantes da minha vida, o vinho estava conectado. O vinho traz isso. A sensação do momento, o momento presente, apreciar o momento presente, apreciar as pequenas vitórias que nós fazemos no nosso dia a dia. Todos os dias nós temos algo a celebrar, algo para comemorar. E o vinho, ele traz, ele conecta as pessoas, ele conecta os bons momentos da vida. Nós não precisamos somente esperar grandes celebrações, grandes eventos para apreciar um bom vinho. Então, a partir de hoje, aqui nesse perfil, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre vinho e leveza, vinho e autoconhecimento. Apreciar um bom vinho no momento presente.